Boa tarde a todos. Bem-vindos. Para uma melhor experiência, solicitamos, por favor, que mantenham seus microfones no mudo. Todo o material que apresentaremos poderá ser utilizado para divulgação imediata. Muito obrigado e aproveitem o evento. Ingeriu bebida alcoólica hoje? Correu. Roubei um mano lá, deu umas bicas, depois ele voltou pra cima de mim, aí ele acertou em mim. Calma, tá tudo bem. Para eles, a ação nunca termina na cidade que nunca para. Metrópole São Paulo. Estreia, sábado 20 de novembro, no A&E. Oi, pessoal, bem-vindo. Hoje estamos muito orgulhosos no A&E porque queremos compartilhar com vocês a estreia inédita do Metrópole São Paulo. E para isso, temos um vídeo preparado para todos vocês. Novos episódios da série mais impactante do A&E. Depois do sucesso de Metrópole Cidade do México, da nova temporada de Metrópole Bogotá, chega Metrópole São Paulo. As câmeras de Metrópole exploram a cidade mais deslumbrante da América do Sul. Com mais de 12 milhões de habitantes, São Paulo é o coração do Brasil. Seu centro financeiro, o núcleo da economia e da cultura brasileira. O ritmo desta cidade é frenético. Em 2020, a Polícia Militar realizou mais de 24 milhões de intervenções em todo o estado. Na cidade, os serviços médicos de emergência atendem mais de 3.200 casos por dia, enquanto os bombeiros salvam em média 600 vidas diariamente. A cada batida, uma nova história. A cada passo, um novo desafio. Viva a linha de frente da Polícia Militar na luta contra o crime. Positivo, primeiro informando aí. Uma cerca, estão limpando a área atrás do necrotério. Testemunhe os resgates mais arrepiantes. Sinta a adrenalina minuto a minuto de cada emergência. Segura aqui, ali, ó. Ai, vem! Ô pessoal, dá licença aqui de trás, aqui, ó. E a emoção quando uma vida é salva. Bora! Mais ação. Mais adrenalina. Ocorrência de resgate setor norte já acionado. Em Metrópole São Paulo. Agora, vamos apresentar para vocês a diretora de conteúdo e marketing do A&E Networks Brasil, Karen Santiago. Oi, César. Boa tarde, Boa tarde a Karen. todos. É um prazer estar aqui com vocês para falar de Metrópole hoje. Isso é exatamente o que eu preciso que você fale. O que significa para você e para nós o lançamento do Metrópole São Paulo? César, Metrópole São Paulo é uma série de 4 episódios e ela é muito importante para o A&E, porque ela é uma franquia já consagrada do canal. Nós já tivemos Metrópole Cidade do México, Metrópole Bogotá. No ano passado fizemos Metrópole Especial Covid e agora a gente traz Metrópole São Paulo, que não podia faltar porque é uma das cidades mais importantes do mundo e a série foi gravada em toda a região metropolitana e traz curiosidades e ações da polícia, do SAMU, dos bombeiros, sobre o olhar deles, que a gente não consegue ver nunca. Olha, foi Metrópole Bogotá e Metrópole México foi grandes sucessos.
Você sente pressão para a estreia inédita do Metrópole São Paulo no Brasil? Eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Cada metrópole tem sua particularidade, os países são completamente diferentes, principalmente culturalmente, e os resgates e as ações e as operações são bem diferentes de um país para o outro, mas eu não tenho dúvida, Metrópole São Paulo está incrível, e nele a audiência vai ver resgate de acidentes de trânsito, resgate de acidente doméstico, atendimento a vítimas de violência, perseguições, investigações contra o crime organizado, operações de segurança no trânsito e até bafômetro. Tá, eu acho que é o momento perfeito para apresentar ao diretor de produção original do Brasil, Ricardo De Caroli. Oi, César. Oi, Karen. Tudo bem? Prazer, gente, estar aqui com vocês hoje. Quais foram os desafios mais importantes desta produção em este momento no Brasil? César, primeiro eu queria começar falando um pouquinho do formato. Assim, como a Karen comentou, Metrópole é uma série já consagrada do A&E, e esses 4 episódios de São Paulo foram produzidos pela mesma produtora que fizeram as versões anteriores. O que foi muito importante justamente para a gente conseguir manter o mesmo formato, o ritmo e a linguagem que são tão marcantes da série, né? Em relação aos principais desafios de produção, essa série particularmente, ela já tem um tema, a gente já trata de coisas muito delicadas e sensíveis. Então a gente já parte desse lugar mais difícil de produção. Para a gente produzir aqui em São Paulo, foi muito importante a gente ter o apoio da Secretaria de Segurança do Estado e da Secretaria de Saúde, que deram acesso exclusivo para a gente acompanhar os atendimentos e as operações da Polícia Militar, Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e do SAMU. A gente teve acesso ao que eles chamam de zonas intermediárias e zonas quentes, que são as áreas de maior risco dentro dessas operações que eles fazem. Então, por isso a gente teve que seguir protocolos bastante rígidos de segurança, assim, para você ter uma ideia. Enquanto a gente acompanhava operações da polícia, toda a equipe tinha que usar colete à prova de balas, por exemplo, porque a gente acaba entrando em situações que a gente não sabe muito bem o que pode vir dali, né? E em relação aos protocolos de Covid, porque, enfim, gravamos em plena pandemia, ainda estamos em plena pandemia, então tivemos que claramente seguir todos os protocolos muito rígidos de fazer testes de Covid, máscara 100% todo o tempo, e isso porque a gente tratava com vítimas que já estavam numa situação de vulnerabilidade, então a gente não podia apresentar um risco extra nem para as vítimas, nem para os profissionais e nem para a nossa equipe. Agora, eu gostaria de compartilhar com todo mundo um clipe, o primeiro clipe sobre alcoolemia, e depois voltar para falar mais com você e com Karen. Vídeo, por favor. Mandaki, um dos bairros com mais vida noturna na Zona Norte. São 10 horas e a unidade de trânsito se prepara para a primeira operação Direção Segura da noite. Coloca a nossa aqui assim, ó, nessa posição aqui, ó, tá? Esse é o pré-teste do bafômetro. A senhora aceita fazer? Um pouco mais forte, por gentileza. Ok, pode ir. É tarefa dos agentes esta noite interceptar qualquer foco de perigo ao volante. Você vai entrar à direita aqui, tá? Para dar mais agilidade à operação, a polícia usa um etilômetro passivo, um equipamento que capta a ingestão de bebida alcoólica de forma mais rápida e indica se o motorista deve realizar o teste tradicional assoprando o bafômetro. A luz vermelha indica que há um nível alto de embriaguez. Pode abrir para mim? No Código de Trânsito Brasileiro, a concentração de qualquer quantidade de álcool do condutor caracteriza a infração. Tranquilo, pode fechar? O motorista se recusa a fazer o teste do bafômetro.
A lei permite que ele se negue a fazer o teste, mas desta maneira ele assume o risco de ter a suspensão da habilitação por 1 ano. Já se passaram 15 minutos e tudo indica que o jovem não tem nenhum amigo sóbrio para vir resgatá-lo. Desesperado, o jovem usa sua última carta: subornar o policial. Não precisa pagar nada, você vai chegar lá, não tenha... Não, eu já vou explicar, só um minuto. O jovem que foi pego está sem estratégia, mas quando o relógio marca os 30 minutos exatos, seu amigo chega para ajudá-lo. Ó, ele vai fazer o teste com o senhor, tá? Se der a luz verde, aí eu libero o veículo para o senhor. O amigo deve ser aprovado no teste para poder dirigir o carro, evitando que ele seja retido pela polícia. De toda forma, o jovem motorista ainda enfrentará os processos legais. Quão grave e quão grande é o problema e a questão de consumo de álcool no São Paulo em esses momentos? Aqui, César, a gente tinha muitos acidentes de trânsito causados por motoristas alcoolizados, de fato. Então, de uns anos para cá, foi sancionada uma lei de, na verdade, assim, é tolerância zero. Então, a polícia militar e a polícia civil, eles fazem essas operações de blitz, que a gente chama de bafômetro, justamente para pegar os motoristas que estiverem dirigindo sob efeito de álcool, por menor que seja, porque no nosso organismo são organismos diferentes, cada um reage de uma maneira, né, dependendo da quantidade de álcool. Então, hoje em dia, a tolerância de fato é zero, o que reduziu muito a quantidade de acidentes. E vocês vão ver nos episódios, a gente tem muitos casos no qual o SAMU e os bombeiros fazem resgates de acidentes de trânsito, justamente causados por motoristas embriagados. Então, é uma questão bastante séria. Então, é um trabalho bastante ostensivo que a polícia faz aqui na cidade de São Paulo. Então, agora eu preciso apresentar um vídeo com um resgate de bombeiros a uma mulher em uma situação muito complicada. Jardim Andaraí, zona norte de São Paulo. Uma equipe do 2º Grupamento de Bombeiros recebe um chamado para um acidente de trânsito. Beleza, ó. Um carro caiu mais de 2 metros dentro do córrego e uma mulher ficou presa dentro do veículo. Os bombeiros analisam a melhor maneira de resgatá-la, já que o nível de água poderia subir em qualquer momento. O que mais? Só isso? Leva lá pro gama. Para acessar, eles terão que cortar a porta do porta-malas. A dor indica que a vítima pode ter sofrido uma fratura na coluna vertebral. Movê-la pode causar danos irreversíveis. Ela tá com dor na lombar. Eles devem agir com cuidado. Os bombeiros tiram com sucesso a mulher do veículo. Apoia uma perna aqui embaixo. Beleza. É do pé. Aqui tirante. Tem corda aí? Coloca o cinto nela. Calma, tá tudo bem, tá tudo bem. Qual que é o seu nome? Tem o cabo da vida aí. Conversa com ela, Voga. Uma coisa que ajuda muito no socorro da vítima é quando um bombeiro conversa sempre com ela. Você toma algum remédio? Não. Nada. Com a vítima segura na maca, eles estão prontos para levantá-la. Pereira, pode subir um pouquinho. Sobe um pouco. Sobe um pouquinho, Pereira. Oi. Sobe um pouquinho. Já pegaram bem. A vítima deve ser transferida para o hospital, onde serão feitos os exames necessários para verificar se apresenta fraturas ou ferimentos internos.
Enquanto isso, a outra parte da equipe fica encarregada de levantar o carro que ainda está no canal. Nossa, não dá para acreditar o acesso exclusivo que as câmeras do IANI têm para gravar todas essas coisas. Como vocês conseguiram este acesso? Foi justamente esse acesso a essas zonas quentes que a gente conseguiu com as secretarias de segurança e de saúde que deram essa possibilidade para a gente. Então, por exemplo, tá ali dentro do córrego, né, vendo o resgate na hora. É esse tipo de acesso que a gente conseguiu por ter o apoio das secretarias com a gente. O que é muita responsabilidade, porque ao mesmo tempo que a gente está ali gravando com as operações, a gente não pode de forma alguma interferir nisso, né? Então existe sempre aquele limite entre até onde a gente pode ir para garantir a melhor imagem e até onde a gente pode ir para garantir que as vítimas sejam atendidas e recebam o atendimento necessário, porque a prioridade de fato é a vida das pessoas que estão ali precisando dessa ajuda, né? Mas de fato a gente tem imagens incríveis, assim, justamente por conta desse acesso e sempre seguindo muito bem as orientações de todos os oficiais que estavam ali com a gente nas diárias. Quantas câmeras você tem? Você tem Procam, você tem Dolly, você tem gruas, você tem drones. Quantas câmeras você tem à sua disposição para fazer esta produção? Dependia muito da diária e da operação, César, mas normalmente a gente tinha de 2 a 3 câmeras com a equipe filmando, e a gente contava muito, o que foi muito legal, hoje em dia, principalmente nas operações de polícia, todos os policiais trazem uma GoPro dentro, acoplada já no seu colete. E a gente teve acesso a essas imagens dessas GoPros. Então, em diversos momentos de perseguição, principalmente, a gente tem a imagem em primeira pessoa, né, assim, dessas câmeras. Então, a gente vê de fato o que o policial estava vendo quando ele estava perseguindo alguém, quando ele estava entrando numa comunidade, procurando por algum suspeito. Fora isso, a gente teve muita imagem de drone para fazer imagens aéreas de São Paulo. A gente acompanha também o grupo Águia, né, da polícia, então, para a gente ter a ideia da cidade vista de cima, né, a metrópole de fato, nessas operações. Então, a gente teve drone, a gente teve GoPros acopladas nas viaturas. É um esquema bastante grande para, de fato, garantir as melhores imagens. Se você gosta da ação e emoção, você adora ENI. E agora vamos compartilhar com você um clipe muito diferente que apresenta um clipe operativo de captura de uns ladrões de banco. Tucuruvi, zona norte de São Paulo. Esta noite, o Palácio da Polícia é a base de operações para um importante desfecho de uma extensa investigação. Divididos em 11 unidades, o Grupo de Operações Especiais sai em captura de uma organização dedicada a fraudes e golpes bancários. 4 equipes têm o objetivo mais importante: o chefe operacional do bando. Polícia Civil! Abre o portão ou a gente vai arrombar. Abre o portão aqui pra nós, seu filho tá com a gente aqui embaixo. Ele não vai sair daqui. Ô! Não, quando vem pra cá. Tá trancado aqui? Dentro da casa, há mais pessoas do que o esperado, mas ninguém com as características do criminoso. A polícia confirma que o homem não está na casa. A operação segue rapidamente até a próxima pista. Fecha ela. Acho que dá pra pôr ele na frente e fechar, né? Polícia! Sai com as mãos pra cima. Você também, sai com as mãos pra cima. A polícia evacua o lugar, ainda sem sinais do criminoso.
Sem possibilidade de fuga, o criminoso é visto no piso superior e a situação fica mais tensa. Não abrisse o pé, brother. Volta aqui, Moisés! Volta pra aqui. Mostra a mão, hein? Mostra a mão. Os agentes se preparam para reagir. O criminoso diz que vai se entregar, mas ele pode surpreendê-los. Vem pra cá. Põe as duas mãos na cabeça. Vem com as duas mãos na cabeça. A operação da Civil foi um sucesso e o chefe operacional da organização está preso. O resultado foi muito positivo. Os principais líderes desse grupo foram presos hoje. Mas esta noite é apenas o começo. A polícia ainda investiga o paradeiro do cérebro do grupo e também investiga a cooperação da rede com outros grupos criminosos do país. Então, muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Karen. Muito obrigado, Carmen, Larios e Juana Maria, que eu sei que vocês estão lá também no Zoom, por esta produção sensacional para todo o Brasil, que é Metrópole São Paulo, com estreia inédita para todo o Brasil, este sábado 20 de novembro. Agora, vamos a falar com Marco. Marco, estamos prontos para as perguntas dos nossos amigos jornalistas. Filmados, que vão ter câmera acompanhando, como é que foi esse processo, até porque ao mesmo tempo que eles têm que autorizar e sabendo que a equipe não vai interferir nas gravações, né, eles também imagino que tenham que ser figuras meio carismáticas para entreter o público que está assistindo. É um processo delicado. Oi, desculpa, prazer. É um processo delicado, sim, que com toda certeza a gente tem que lidar, não tem muita escapatória. Uma vez que a gente teve a permissão das secretarias, fica mais fácil a gente conversar com esses policiais e essas pessoas físicas envolvidas na produção. Claro, a maioria entende o projeto e eles gostam desse tipo de série justamente para mostrar o serviço e o atendimento que eles fazem, porque eles são grupos que estão ali para servir a população. Então, a grande maioria dos policiais, dos enfermeiros, dos médicos, dos bombeiros, de todo mundo que está na série, eles gostam e eles acham legal que a gente acompanhe isso para mostrar o trabalho deles e mostrar a importância e a relevância disso. Alguns, claro, a gente acaba não conseguindo autorização, seja por diversos motivos, mas a gente acaba não entrando muito nessa questão de escolher o melhor personagem, porque, de fato, o que a gente precisa deles é que eles atuem e priorizem salvar as vidas, assim, né? Depois a gente faz no final da diária uma conversa para eles fazerem um repasse de como foi o caso, contar um pouco, mas o principal é a ação deles, então essa é a nossa prioridade. A seguinte pergunta, por favor. Breno, do Almanac, gostaria de fazer uma pergunta. Vitória? Oi, pronto, habilitei agora o microfone. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, pode mandar a pergunta. Ah, tá bom, obrigada. Olha, meu nome é Súria, sou do site Almanac. Eu tenho uma pergunta em duas, né? Vai ser exibido internacionalmente essa produção, né? A primeira pergunta, e a outra quanto tempo levou entre a concepção, né, a produção do programa e a finalização, já que a gente está num período meio complicado aí, de pandemia, etc. Quando foi feita essa gravação entre uma finalização e outra? Karen? Eu não entendi a primeira pergunta, desculpa. Vai ser exibido. Você pode repetir a primeira pergunta, por favor? Vai ser exibido internacionalmente? Isso sim, é a primeira? Sim, né? será exibido internacionalmente.
Isso, e qual foi o tempo entre a produção, né, a montagem de tudo, a elaboração e tal, e a finalização do programa? Sim, o Metrópole São Paulo será exibido internacionalmente em toda a América Latina, assim como as outras versões da franquia também foram exibidas no Brasil, e foram 50 dias de gravação, desde o planejamento de toda a produção, todos os episódios, até a finalização. Obrigada. De nada, Súria. Marco, estamos prontos para a seguinte pergunta. Do Jornal 140, Boederli. Você consegue fazer a pergunta agora? Sim, consigo. A minha pergunta é para o Ricardo. Você falou como foi a recepção dos profissionais, né, da produção, de como eles acharam importante mostrar o trabalho deles. Eu gostaria de saber se você acha que também a produção vai ajudar a população a ver o trabalho policial de maneira mais positiva. Com relação aos bombeiros, a gente tem uma imagem muito positiva junto à população, mas isso não acontece com relação à polícia militar e à polícia civil. Quando os problemas, eles têm muito mais manchete do que o trabalho sério e importante que eles fazem. Você acha que a produção vai ajudar a mostrar justamente essa multidão silenciosa que faz um trabalho super importante e que aparece menos do que os casos de trabalho errado, de erros, vamos dizer assim? Muito legal sua colocação, porque eu acho que isso é muito real. E acho que sim, com toda certeza, assim, na série, no Metrópole, a gente foca 100% nesse trabalho de prestação de serviço, como eu comentei um pouco atrás, né? São, de fato, pessoas profissionais que se importam muito com o trabalho que eles estão fazendo, porque eles entendem qual é a relevância e a segurança que eles estão prezando pela população. Então, quando vocês assistirem, vocês vão ver que a gente tem diversos tipos de operações. A gente tem tanto operações de perseguição, né, investigação ao crime organizado, quanto perseguição a carros roubados, quadrilhas de apreensão de drogas. Então, esse trabalho que a polícia faz, como você muito bem colocou, existe um número enorme de policiais fazendo o dever deles e fazendo bem, né? Então, eu acho que é importante também a gente ter isso sendo mostrado, porque, como você falou, no fim, muitas vezes, apenas as manchetes ruins é que acabam ganhando notoriedade. Então, e acho que muito por isso que muitos deles topam participar para mostrar esse principal lado do dever deles. Obrigada. Eu acho que uma das principais diferenças da franquia do Metrópole, como aconteceu com o Metrópole em São Paulo e acontece com Bogotá e com México, é mostrar o trabalho das polícias e todas as pessoas que sacrificam muitas vezes sua vida e que ninguém sabe, e mostrar, como fala Ricardo, o lado bem, quando fazem bem, porque em todos os filmes, em todos os noticiários, sempre mostram as coisas ruins. Eu acho que é momento, especialmente no momento que todo mundo está ficando hoje no mundo, de mostrar que as pessoas estão fazendo bem para ajudar outras pessoas. Eu acho que isso nunca acontece. Eu acho que é o momento de mostrar o lado positivo de cada situação. Karen, alguma outra coisa? Eu acho que é isso mesmo. O importante é mostrar a seriedade tanto do trabalho desse pessoal que está fazendo todas essas movimentações, como o nosso, de mostrar a realidade, que em muitos vídeos que a gente viu hoje parece até ficção, mas é o que acontece nas ruas da cidade de São Paulo, que realmente é a cidade que nunca para, de uma maneira fidedigna e séria, e mostrar o trabalho de toda a nossa equipe de produção também. Sem dúvida, Karen. Marco, seguinte pergunta, por favor. Edianês Parente, do Observatório da TV. Edi? Oi, boa tarde a todos.
Eu queria primeiramente saber, vocês citaram que a produção é a mesma, né, da cidade, do que é feito para a cidade do México, para Bogotá, Colômbia. Então, eu queria saber quem que é a diretora, né, ou diretor, acho que alguém mencionou que é uma diretora, qual que é a produtora que fez em São Paulo, e tem mais uma questão também, talvez o Ricardo possa me falar, que acompanhou, né, mais a produção, os exemplos que vocês mostraram até agora, né, os resgates aí a operação de bafômetro no Mandaqui e o resgate no Jardim Andaraí tiveram finais felizes, né, e a gente sabe que, infelizmente, né, as operações numa cidade como São Paulo nem sempre têm finais felizes. Eu queria saber como vocês escolheram, né, os episódios, se só há finais felizes. E tem mais uma questão adicional também, vocês escolheram sábado, 18 horas, né, para a estreia dos episódios. 18 horas é um horário, principalmente na TV aberta, né, que a gente tem um forte dos jornalísticos policiais. Então, qual que é o diferencial dessa atração, né, que é mais documental, não é telejornalismo, mas por que vocês escolheram esse horário, né, para uma atração dessa, pensando ou não numa eventual aí, concorrência com a TV aberta? Acho que é isso. Tá. Ricardo, você queria responder? Eu falo da primeira parte. A produtora, ela chama Omava, é uma produtora baseada em Miami, mas ela também tem filiais em Madrid e Buenos Aires. Então, eles que produziram todas as versões anteriores de Metrópole, até mesmo a Covid aqui de São Paulo também foi com eles. A gente teve, claro, uma produtora local, né, de São Paulo, fazendo a produção, que foi a Maria Carolina Teles, mas a direção geral é do Julian Bloch, que é da Omava, da produtora original, né. Essa era a primeira pergunta. A segunda era sobre Omava. Depois você perguntou sobre os casos, né? Era essa a pergunta, né? Sim, tá. Sim, todos tiveram mais feliz, né? Os casos, o que acontece? A gente acompanha muito o resgate e a gente consegue algumas informações depois para saber se como aquela pessoa evoluiu, mas a gente não tem um acompanhamento a longo prazo, né? Então, mas na grande maioria dos casos, que foram os que foram para os episódios que acabaram entrando, a gente tem finais felizes, sim. A gente não teve nenhum caso de falecimento ou de pessoas com sequelas muito graves, até onde a gente sabe, pelo menos, dos casos. Mas muita gente teve que entrar em cirurgia de emergência, teve gente que teve que ser entubada, algumas pessoas que tiveram aí um prognóstico de 2 meses, 3 meses até a recuperação total, e claro que a gente não conseguiu acompanhar, até porque tem gente que ainda está nessa recuperação, mas nos casos que a gente teve, o resultado foi positivo para as vítimas que foram atendidas. Perfeito. Marco, estamos prontos para a seguinte pergunta. Não, eu preciso responder a outra parte da pergunta dela, sobre o horário. Sim, esse horário não foi ao acaso, obviamente. A gente sabe que já tem o hábito da audiência em assistir programas desse tipo. A gente não quer ser uma concorrência mesmo, porque o nosso programa é muito diferente dos noticiários com esse tipo de abordagem. O nosso foco é um olhar através desses olhos que trabalham tanto para fazer esses resgates. É um trabalho super sério, não é alarmista,
E também temos uma reprise. Ele estreia no sábado às 18 e ele reprisa toda terça-feira às 19h30, que é onde a gente tem o pilar da vida real, que é onde se encaixa essa franquia, que temos outros programas, inclusive alguns também de produção original, como Parados na Fronteira, por exemplo, que é uma produção original ENI. Ótima resposta. Muito obrigado, Karen. Seguinte pergunta, por favor, Marco. Olha, o Paulo Gustavo, ele tinha uma pergunta, ele mandou por escrito. Você quer fazer, Paulo, a sua pergunta? Você está acompanhando a gente? Deixa eu ver. Eu acho que ele teve que sair. Então, por enquanto... Está aí? Estou aqui. Aí está ele. Olha eu aqui. Ó. Eu sou o cara pequenininho da tela. Fala, amigo, fala. Ricardo, a pergunta é muito simples. Eu gosto muito desse tipo de programa porque apresenta, né, coisas que a gente não vê no dia a dia na televisão, né? E eu fiz uma pergunta muito simples, que é a seguinte: o que é mais forte dentro da série? Tá? A realidade do dia a dia ou o drama pessoal que vocês capturaram dos casos que vocês foram filmar? Eu acho que é a realidade do que essas instituições enfrentam no dia a dia deles. A gente acaba não tendo muito tempo e nem muito contato com essas vítimas para saber no detalhe quais são suas histórias, né, o que aconteceu com eles antes. Então, esses casos pessoais, digamos assim, da vida deles, a gente acaba não tendo porque a gente, de fato, não tem acesso, né? Muitas vezes você chega ali num acidente no qual a pessoa está completamente desacordada, ou a gente tem uma vítima, por exemplo, que está convulsionando, uma pessoa em situação de rua que está convulsionando, o SAMU chega para atender, você precisa priorizar o atendimento dessa pessoa, né? Então, assim, esse impacto, essa força do que é o trabalho deles de resgate, para mim, é o que é o mais forte, né? É claro que você pode, em certos momentos, acabar se relacionando com aquela pessoa, né? Mas muito mais por uma situação na qual ela se encontra do que por ter algum background da vida dela. Então, de fato, Metrópole é uma série que a gente foca, o impacto é essa ação, é o dia a dia e é essa adrenalina que essas pessoas dessas instituições vivem 24 horas, assim, do seu trabalho. Sem dúvida. Marco, a seguinte pergunta, por favor. Sim, tem mais uma pergunta, acho que deve ser a última, da Lorraine Perigo. Lorraine, é do Entretetizei. Você quer fazer a pergunta? Oi, gente, boa noite. Posso fazer sim, Marco? Obrigada, viu? Obrigado. Primeiramente, parabéns pelo lançamento da série. Acredito que vai ser incrível, pelo que a gente viu, o pouquinho que a gente viu aqui, eu já estou muito empolgada para assistir. E a minha pergunta é simples: vocês gravaram várias cenas, tiveram várias perspectivas, né, da polícia, do Corpo de Bombeiros, do SAMU. Qual foi o critério usado por vocês para selecionar essas cenas para vir ao ar? Claro que não foram todas, mas como vocês montaram essa série? A escolha dos casos, Lorraine, obrigado pela pergunta. A escolha dos casos é muito pautada no que é mais interessante de assistir, de fato. Então, o que traz mais ação, o que é mais diferente para o público, de ver como funciona. Então, por exemplo, é muito impactante quando a gente vê um carro dentro de um córrego e você vê que o carro está sendo tirado, a pessoa está sendo tirada de dentro do córrego por um guindaste, né? São coisas que a gente não vê no nosso dia a dia. Então foi isso que a gente tentou trazer para os casos que a gente escolheu. Quanto mais impactante, diferente, e é isso que aguça a curiosidade, é isso que a gente quer ver de fato, né? Então foi esse o critério que a gente usou. Sempre fugindo do lado sensacionalista da coisa, porque a gente não quer explorar o sofrimento de nenhuma das vítimas ali, mas a gente quer mostrar, a responsabilidade que esses profissionais têm em suas mãos, nesses resgates, e 2, a complexidade dessas operações, né?
Então, acho que isso é o mais importante que a gente levou ao longo da pós-produção toda na escolha desses casos. Muito obrigada, perfeito. Marco, você tem mais perguntas? O Tony Marco? Góes quer fazer uma pergunta. Eu sabia. Nunca é a última. Olá, boa tarde a todos. Oi, César, tudo bem? Sou Tony Góes, Tudo da ótimo, Folha de São cara, Paulo. tudo ótimo. Eu tenho uma dúvida a respeito desse tipo de programa que vocês vão me resolver agora. É preciso pegar a autorização das vítimas para mostrar as imagens delas no programa? Ou às vezes não é vítima, às vezes é um criminoso, às vezes é alguém que está cometendo uma infração. Você precisa pegar autorização de uso de imagem, desse tipo de coisa, para poder incluir a cena no programa? Oi, Tony, tudo bem? É uma questão bastante delicada de fato. E, inclusive, o nosso clearance jurídico é uma das etapas mais demoradas do processo de pós-produção, justamente para a gente garantir que a gente está cercado juridicamente por todos os lados. A princípio, sim, você precisa da autorização de imagem de qualquer um que você for mostrar. Como eu comentei, por exemplo, muitas vezes a gente encontra vítimas desacordadas. Você não tem como conseguir uma autorização de imagem de uma vítima desacordada. Então, por isso que muitas vezes a gente usa o recurso do blur para preservar a identidade dessas pessoas que ou não quiseram dar a autorização ou não estavam em condições de dar a autorização. No caso de suspeitos, né, porque tem isso também, como a gente está acompanhando operações em tempo real, muitas vezes a gente busca por suspeitos que não necessariamente a gente já o julgamento feito. Então a gente não pode partir do pressuposto de que ele de fato culpados. Então a gente usa blur em todos esses casos em mente, e sempre a gente baseia numa questão de informação de utilidade pública, né? De caso por operações de investigação da polícia, então, que casos de utilidade pública mesmo. Mas toda essa parte, o nosso jurídico fica bastante em cima, a gente tem que ter 100% de certeza que estamos cercados juridicamente para poder ter, mas a grande maioria que a gente não consegue autorização, a gente usa o recurso do blur. Obrigado. Obrigado, Tony. Obrigado. César. Alguma outra pergunta, Marco? Marco, alguma outra pergunta? Sim, a Iderli Fortunato queria fazer mais uma pergunta. Tá. Certo? Iderli? Oi, eu acho que a parte para o Ricardo principalmente, mas para todos, eu acho que a parte dos bastidores deve ser tão interessante quanto o produto final, né? Toda a equipe tentando obter as imagens, trabalhando em torno dos policiais, em torno do pessoal de resgate, dos médicos. Eu queria saber se existe interesse em fazer um especial, um adendo à série mostrando esse trabalho de bastidor, que deve ser super interessante, e também se já tem alguma ideia de que terá uma nova temporada, já que são poucos episódios, né? Se já tem um plano para fazer uma nova temporada. Obrigada. Karen, você queria responder primeiro? Tá, sobre planos de fazer uma nova temporada ou mesmo um spin-off desta série, sim, não tá fora de questão. A gente, sempre que uma série vai muito bem ou é uma franquia já de sucesso, de muito interesse fazer isso ter vida cada vez mais longa, inclusive em outras capitais do Brasil. Mas a resposta é sim. Isso. Ricardo? E em relação... Sim, posso. Em relação aos bastidores, de fato é super interessante e tenso, né? Porque a equipe, como eu comentei, acaba entrando em perseguição dentro de uma comunidade com os policiais naquela tensão, e de fato é uma coisa que a gente não sabe o que vai sair dali, né? Então, ou então quando a gente encontra algumas situações
muito sensíveis, porque a gente está falando de vítima, muitas vezes tem familiares que estão ali tentando entender o que aconteceu com a pessoa que ele conhece, que ele ama, enfim, que está ali sofrendo alguma coisa, está com dor, sofreu um acidente, e a pessoa ainda chega naquele momento de tensão, chega uma equipe de filmagem, a pessoa já pergunta o que é essa câmera, aí o produtor tem que lidar em explicar o que é o programa, tentar tranquilizar, tem o trabalho dos oficiais. Então, de fato, é uma coisa muito interessante mesmo de se analisar. Confesso que eu mesmo nunca tinha pensado em como seria uma série sobre bastidores dessa série, mas vou conversar com a Karen, quem sabe é uma opção aí. Muito obrigado, Karen. Muito obrigado, Ricardo. Vocês fantásticos hoje. Muito obrigado. A primeira vez de Ricardo, ninguém vai acreditar isso. E adoramos sua presença aqui na tela. E também, muito obrigado a Carmen Larios, que está conosco, detrás de bastidores hoje, e Juana Maria, e toda a equipe do A&E que faz possível esta produção e muitas outras produções. Muito obrigado a Raul, Albânia, Ivete, e todas as pessoas que estão conosco, Marco, Márcia, e todas as pessoas que fazem isto possível, e esperamos que em breve todos estén falando da segunda temporada de Metrópole São Paulo. Você não se perda a estreia inédita do Metrópole São Paulo este sábado, 20 de novembro, às 18 horas, somente no Brasil. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Obrigada a todos. Eu tenho certeza que todos vão gostar da série. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado, César, Karen, Carmen, Juana. Obrigado por todo o suporte também. Obrigado, gente. E Raul também. Obrigado a todo mundo. Abraço para todo mundo. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais. Novos episódios da série mais impactante do A&E. Depois do sucesso de Metrópole Cidade do México, da nova temporada de Metrópole Bogotá, chega Metrópole São Paulo. As câmeras de Metrópole exploram a cidade mais deslumbrante da América do Sul. Com mais de 12 milhões de habitantes, São Paulo é o coração do Brasil. Seu centro financeiro, o núcleo da economia e da cultura brasileira. O ritmo desta cidade é frenético. Em 2020, a Polícia Militar realizou mais de 24 milhões de intervenções em todo o estado. Na cidade, os serviços médicos de emergência atendem mais de 3.200 casos por dia, enquanto os bombeiros salvam em média 600 vidas diariamente. A cada batida, uma nova história. A cada passo, um novo desafio. Viva a linha de frente da Polícia Militar na luta contra o crime. Positivo, primeiro informando aí. Uma cerca, estão limpando a área atrás do necrotério. Testemunhe os resgates mais arrepiantes. Sinta a adrenalina minuto a minuto de cada emergência. Segura aqui, ali, ó. Ai, vem! Ô, pessoal, dá licença aqui de trás, aqui, ó. E a emoção quando uma vida é salva. Bora. Mais ação. Mais adrenalina. Agência de Resgate Setor Norte já acionado. Em Metrópole São Paulo.